Estamos de volta com o programa Reforma Política Todos pelo Brasil. No bloco anterior, nós falamos sobre os 4 pontos principais da proposta do Grupo Coalizão Democrática pela Reforma Política Eleições Limpas. Queremos chamar a atenção para a sua participação, fundamental para que a reforma política democrática aconteça. Desde a criação da Constituição em 1988 até hoje, o povo brasileiro só foi consultado 2 vezes sobre mudanças estruturais na legislação do país. Em 1993, houve o plebiscito que definiu a forma e o sistema de governo brasileiro. Em 2005, houve o referendo sobre a legalização do comércio de armas de fogo no Brasil. O povo brasileiro já obteve 2 importantes vitórias. Em 98, foi aprovado o primeiro projeto de lei de iniciativa popular da história do Brasil. A Lei 9840 regulamenta a punição para os condenados por práticas de corrupção eleitoral. Em 2010, nova vitória com a Lei da Ficha Limpa, fruto desse mesmo mecanismo de participação direta da sociedade. Essas medidas atacaram as consequências da corrupção. Precisamos agora atacar as suas causas. A terceira batalha já está em curso. O novo projeto de lei, quando aprovado, vai tornar o Brasil um país muito mais democrático do que é hoje, aumentando assim o nosso nível de participação política na vida da nação. Só com uma reforma política democrática será possível superar os problemas que prejudicam a democracia brasileira. O financiamento de campanhas eleitorais por empresas privadas é muito negativo para a democracia. Isso porque ele subverte o sentido próprio da democracia, que significa um poder político compartilhado entre todos. Quando empresas são admitidas a doar, e essa tem sido claramente a experiência brasileira, elas conseguem transformar a campanha eleitoral num mecanismo de tomada do poder, como se tomasse o poder por assalto. Se introduz nos governos, nos parlamentos, pessoas que, financiadas por essas empresas, estarão mais presos aos interesses dessas empresas que aos interesses gerais da sociedade. É preciso pulverizar esse processo de financiamento. É preciso retirar o financiamento das mãos de poucos, senão a influência do poder econômico sobre o governo será brutal e invencível. O financiamento empresarial de campanhas, ele permite que, desde as campanhas, se estabeleçam relações que depois irão definir o rumo dos governos. No Brasil, nós temos um sistema eleitoral, que é o sistema eleitoral proporcional de lista aberta. O problema que ocorre é que, na realidade, o nosso sistema proporcional é de lista aberta. Vota-se no indivíduo. E isso traz graves males. Primeiro, ganha quem tem dinheiro, não é? Segundo, é uma campanha despolitizada, porque você não discute em torno de propostas para o país. Terceiro, estabelece uma guerra dentro dos partidos. Isso inviabiliza a formação partidária. Nós propomos o processo eleitoral para a representação parlamentar em 2 momentos. No primeiro momento, a votação em propostas, ideias, de tal maneira que você eleva o patamar da luta política, não em torno de indivíduos e ganha quem tem dinheiro, mas em torno de alternativas para solucionar os problemas do país. Por outro lado, isso permite a formação de partidos, porque quem vai disputar o partido com o programa dele, né? Isso reduz o número de partidos, porque partido de aluguel não vai ter condições de sobreviver. Reduz o número de candidatos, reduz o custo de campanha e permite a fiscalização eleitoral. Mas no segundo turno, levando em conta a cultura política brasileira, a alternativa que nós propomos permite ao eleitor fazer a opção do candidato da sua preferência. Então, um sistema, digamos, que diz respeito à cultura política brasileira, porque nós achamos que é um erro essa história de querer importar modelos. A história política já demonstrou que nós temos exatamente, levando em conta a experiência internacional de outros países, procurar aquele modelo que se adequa à nossa realidade. Hoje no mundo as mulheres ocupam mais ou menos algo em torno de 25% a 27% das cadeiras nos parlamentos. Agora, o Brasil está praticando as piores taxas de representação feminina da América Latina e
muito ruins comparativamente com o resto do mundo, né? Inclusive perdendo para os países árabes, onde os direitos das mulheres, evidentemente, estão num outro patamar muito diferente das mulheres brasileiras, né? Então, assim, é um fenômeno grave e é um fenômeno e um problema que não é um problema das mulheres, é um problema da democracia brasileira. A subrepresentação feminina, ela é devida a um conjunto muito sinérgico e perverso de fatores, né? Desde fenômenos que dizem muito da vida ainda muito atribulada das mulheres, porque as mulheres, olha, elas estão se escolarizando maciçamente, estão nas escolas, elas estão no mercado de trabalho, né? Mais de quase 50% da PEA, que é a população economicamente ativa, é feminina. Elas permanecem cuidando da família, da casa, dos filhos. Então, portanto, a jornada política seria uma outra jornada de trabalho e esse custo de abrir mão ou da escola, ou do estudo, ou da profissão, né, do mercado de trabalho para a carreira política ainda é muito mais pesado para as mulheres, né? Também temos um sistema partidário extremamente fechado, que tem pouco interesse nas candidaturas femininas, essa é que é a verdade, né? Os partidos são forjados, construídos por homens, com regras masculinas, os encontros são feitos em horários que são absurdamente impossíveis para as mulheres poderem participar. Então é um espaço reservado, com regras e ainda muito masculinizado, onde as mulheres têm pouca permeabilidade e pouca entrada. O eleitorado, na minha opinião, hoje não é mais um eleitorado conservador nesse sentido de não escolher uma mulher. Nós acabamos de ter uma eleição presidencial, 2 mulheres candidatas, não é? E a gente elegeu pela 2ª vez consecutiva uma mulher para a presidência da República no Brasil. Então o eleitorado é conservador em outros termos, mas eu acho que em termos de gênero, não acho que é isso que impacta. Os mecanismos da democracia direta, que são o plebiscito, o referendo e o projeto de iniciativa popular, particularmente esses dois, são sendo muito utilizados por falta, digamos, de uma certa sensibilidade política no processo de regulamentação, uma resistência à participação da sociedade. Então, na verdade, é fundamental, um país mais avançado, democrático, ele procura ouvir a sociedade. Agora, vira e mexe, nós estamos vendo referendo, consulta popular por vários países do mundo. Então, o que nós pretendemos é exatamente porque a Constituição brasileira define que a democracia brasileira se expressa de 2 formas, através da democracia representativa e através da democracia direta, né? A democracia direta, ela ficou praticamente no papel. Então, o que nós queremos, a nossa proposta, é de estabelecer uma nova regulamentação que obrigue que casos altamente relevantes para o país sejam objeto de uma consulta popular. O exercício da democracia direta, no fundo, é um desejo legítimo da sociedade e é um instrumento que a Constituição incorpora. E isso é importante porque tem certas decisões de alta relevância para o país que a sociedade quer participar. Não tem cabimento que o exercício do poder se expresse unicamente através da democracia representativa e que a sociedade só possa se manifestar de tempos em tempos no período eleitoral. Um sistema democrático, quer dizer, mais profundamente democrático, ele procura ouvir de tempos em tempos em torno de questões fundamentais. E qual é a vantagem disso? Respondendo a sua pergunta, a vantagem é exatamente estabelecer uma sintonia entre a decisão do poder público e o desejo da maioria da sociedade. Para ajudar a colocar em prática tudo isso que foi falado, é muito fácil. Basta a sua assinatura neste formulário. Para baixar o documento, é só acessar o site www.reformapoliticademocratica.org.br. Depois de imprimi-lo, você já pode começar a reunir o maior número de assinaturas possível. Peça para seus amigos, colegas e parentes. Busque também assinaturas de pessoas na rua, no trabalho, na faculdade, na igreja, onde quiser. Depois, basta enviar as folhas preenchidas para o endereço que está no rodapé do formulário. Mas atenção! A legislação brasileira não permite assinaturas digitais ou pela internet. Portanto, para projetos de iniciativa popular como este da coalizão, ainda é necessário imprimir o formulário, assinar corretamente com todos os dados e enviar pelos correios. O endereço é SAS, quadra 5, lote 2, bloco N, primeiro andar, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.070.913.
E é fundamental que todo mundo assine, que leve para a sua sala de aula, para a sua escola, para a sua universidade, para os seus professores, para os seus vizinhos e mobilizem todo mundo no seu entorno para que a gente consiga recolher milhões de assinaturas e aprovar uma reforma política democrática no Brasil. Eu faço aqui um chamamento para que os estudantes nas escolas, os trabalhadores, os professores, nas igrejas, enfim, nos locais de trabalho e moradia, que a gente crie, na verdade, um movimento que contagie o povo brasileiro. Então, gostaria, nesse sentido, de solicitar a cada um e a cada uma que fosse lá e assinasse esse formulário, né, aderindo a essa campanha e participando dela de modo concreto e efetivo. Ficou com alguma dúvida? Quer mais informações? Então acesse o site www.reformapoliticademocratica.org.br. Você vai ajudar a tornar o Brasil um país mais democrático e mais justo. Muito obrigada, Diogo, por todos os esclarecimentos. O prazer foi meu, Carol. Até a próxima. Tchau.